Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. Esse devocional que nós temos aí uma vez por semana, onde a gente volta para as Escrituras, reflete um pouco e vê aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero convidar você se você tem sido abençoado pelo nosso conteúdo aqui, a você se inscrever, você compartilhar todas essas regrinhas áureas que você já conhece, para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. No dia de hoje eu quero refletir com você sobre a história de João capítulo 5. Sabe o que essa história nos ensina? O que essa história tem para a nossa vida? É a história relatada em um dos evangelhos, o Evangelho de Cristo segundo João, e aqui tem muitas coisas importantes para que a gente entenda. Apocalipse não, João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas da ovelha, um tanque, que em aramaico é chamado Tanque de Betesda, que tem 5 entradas em volta. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que o número 5, os números na Bíblia, eles apontam para algumas coisas. O número 40 fala sobre provação, o número 7 fala sobre Deus, o número 6 fala sobre o homem, certo? E o número 5, ele aponta diretamente, ele tem correlações, isso aqui não é numerologia, mas ele tem correlações com a graça de Deus. O número 5, ele tem correlações bíblicas com a graça de Deus. E essa história, relatada em João 5, traz primeiramente a seguinte informação. O tanque de Betesda, ele era um tanque, e a gente já vai entender o que era esse tanque, mas existe uma informação importante, ele tinha 5 entradas em volta. Então a história de João no capítulo 5, ela fala de um tanque que tinha 5 entradas em volta. Guarde essa informação. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. O que acontecia? Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o Senhor o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então era um tanque onde realmente o anjo do Senhor, ele se movia algumas vezes, ele vinha, agitava as águas, é o relato que a Bíblia nos traz, e quem fosse mais rápido, né, quem pulasse um tanque mais rápido, era curado. Então existia um milagre e você tinha que usar do seu esforço, da sua habilidade, do pouco poder que você tinha para correr atrás desse milagre, para correr atrás dessa cura. O tanque de Betesda, que está relatado em João 5, possuía 5 entradas e ali moravam e ficavam várias pessoas inválidas, doentes, paralíticos, cegos, esperando mover nas águas para que pulassem nas águas ao devido tempo. E se você não pulasse nas águas ao devido tempo, você não recebia a cura. Então era por um tempo determinado que dependia não simplesmente do mover da água, mas da sua rapidez, do seu esforço, da sua habilidade. Então a sua habilidade era o que determinava se você ia conseguir o milagre ou não. Podemos concluir isso baseado no texto bíblico. Jesus chega para ele, Jesus chega naquele lugar e descobre que havia ali um paralítico há 38 anos. Ele chega nesse cara e ele pergunta: você quer ser curado? Verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então a gente tem aqui o relato de um paralítico que havia 38 anos, que ele estava ali e ele tentava entrar, ele tentava usar do seu mínimo esforço, da sua capacidade que lhe restava ainda, mas primeiro que não tinha ninguém para ajudar e segundo que sempre alguém ia na frente dele. Então era totalmente baseado no mérito. Por mais que o anjo do Senhor viesse e agitasse as águas, era totalmente baseado no mérito pessoal. Você tinha que se esforçar para conseguir eventualmente um milagre, para conseguir eventualmente a sua cura. Sabe, a gente viveu uma época de antiga aliança que era mais ou menos assim, em que você baseava a sua aceitação, o Deus baseava a sua aceitação na nossa capacidade de poder obedecer às leis ou não. Só que a gente entende através da Bíblia que a lei ela veio para ressaltar a nossa incapacidade. E Jesus veio estabelecer um tempo de graça, que não é um tempo onde o pecado é liberado, mas é um tempo que essa graça ela não apenas cobre a minha multidão de pecados,
mas ela me empodera para uma vida em santidade. Então é uma graça capacitadora. Enquanto a lei vinha para a lei perfeita de Deus, que representava o seu caráter, que não foi anulada, mas sim ela ressaltava a incapacidade do homem, a pecaminosidade do homem, ela cumpriu o seu papel. Ter cumprido o seu papel não significa que ela foi anulada. Significa que o objetivo para o qual ela foi criada, que era enaltecer a incapacidade do homem, que era enaltecer o poder do pecado, foi cumprido. Cristo vem e inaugura uma nova era. Cristo vem e inaugura uma nova etapa, uma atualização, onde agora nós temos à nossa disposição a força capacitadora para cumprirmos a lei, que é mediante o caráter de Deus. Não sei se deu para entender. Então, no capítulo 5, que fala sobre a graça, o número 5 aponta sobre a graça. Esse é um tanque de Betesda que aponta que aponta para a graça, porque haviam 5 entradas ali. Enquanto aquele homem dependia do seu esforço, vem um favor imerecido diante dele. E o que nós lemos aqui em João capítulo 5 é a minha e a sua história. Nós que antes dependíamos do nosso esforço para tentar conseguir algum milagre, alguma cura. Enquanto ainda éramos filhos da ira, a graça encarnada veio ao nosso favor, veio ao nosso encontro. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós que não merecíamos, nós que não tínhamos nenhuma habilidade que aprovesse, nós que não tínhamos nada de bom, nós que éramos filhos da ira, fomos encontrados pela graça. E estamos sendo aperfeiçoados, capacitados, santificados por ela. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. É interessante a pergunta de Jesus: você quer ser curado? É interessante essa pergunta porque imagina você viver 38 anos numa situação. Com certeza ele já havia se acostumado com aquilo, já conhecia os lugares do tanque de Betesda onde não batia sol, já conhecia os lugares que batia sol se estava frio, ele já conhecia cada cantinho daquele ali, então ele estava acostumado com a vida. Ele estava acostumado com a sua situação deliberadora. E a pergunta de Jesus mostra que essa graça ela não é irresistível. Mostra que existe sim um elemento de mínima interação que eu e você temos que ter com essa graça. Ela está disponível a nós, mas também existe e Deus espera de nós um mínimo de reciprocidade. É aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Clamem a mim e eu responderei. Batam e a porta será aberta. Portanto, não é algo que ele vem e ele vem contra a nossa vontade. Pelo contrário, ele está disponível. Foi comprado ao preço de sangue. Mas existe também uma mínima responsabilidade humana para com essa graça, para com a interação dessa graça. É essa parte da mensagem que muitos deixam de pregar. A pergunta de Jesus é muito reveladora, porque com certeza aquele homem estava completamente acostumado, por pior que fosse a sua condição, o ser humano é altamente adaptativo. Então viver 38 anos debaixo de uma mesma rotina, provavelmente, fez com que ele se acostumasse e já nem percebesse o problema. A pergunta de Jesus para nós é a mesma pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez para aquele homem é a mesma pergunta que Jesus faz para nós hoje. Você quer ser curado? Você quer sair dessa? Você quer sair da vida de pecado na qual você está? Você quer ter a sua vida transformada? Existe um elemento de querer, de ele se aproximar de nós, mas nós também nos aproximarmos dele. E agora, aquele homem que viveu há 38 anos, só baseado no seu esforço, no seu mérito, para tentar conseguir algum milagre, agora provou de um favor merecido. Mais do que isso, a vida dele não estava resolvida. Agora, provavelmente ele ia fazer parte do censo dos judeus, provavelmente ele ia estar apto para trabalhar, provavelmente ele ia estar apto aí
ele ia entrar no censo do IBGE, ele ia entrar nos dados de desemprego. Agora, aquele homem ia ter vários outros, por mais que ele estivesse andando e foi maravilhoso, todo mundo, esse homem ele tinha um monte de problema para resolver. Isso também mostra que o evangelho ele não é resolutivo. Ele não veio para resolver a sua vida, ele veio para te redimir. O evangelho não é resolutivo porque ele é redentivo. Ele veio para te redimir, para te salvar. E agora, só que a partir do momento que nós somos salvos, não é uma caminhada sozinho, mas é uma caminhada. É uma caminhada que nós temos a força capacitadora da graça, o auxílio do Espírito Santo ao nosso lado. Mas existe uma jornada. Existe uma progressão. Assim como a Bíblia é uma revelação progressiva, existe um desenvolvimento, um desenvolver. Não é algo automático. Que só será plenamente completo, é um processo de santificação, que só será plenamente completo quando Cristo Jesus voltar a essa terra novamente. Mas a pergunta que ele fez para aquele paralítico é a mesma pergunta que ele faz para nós hoje. Você quer ser curado? E a graça está à nossa disposição. A graça foi comprada, entregue para o ser humano. A questão é, nós vamos interagir com ela, nós vamos nos aproximar dela. Hoje você tem uma nova chance de recomeçar. Tudo depende de que nível de interação e de fome você vai ter diante da presença, diante da graça que lhe é ofertada. Espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Se você ficou até o final, já deixa aí o seu gostei, já compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo conteúdo.